E aí, pessoal, tudo bem com vocês? o- o- Quando eu terminei o último vídeo que eu postei ontem de madrugada, o Putin ele ainda não tinha feito o que ele fez. Cara, agora o mundo tá completamente diferente. Eu também tô tão perdido quanto vocês, salvo que eu não consegui dormir e eu fiquei garimpando informação aí durante todo esse tempo. Eu tenho uma aula com o meu professor russo daqui uma hora e eu estou extremamente ansioso, porque tem muitas perguntas para fazer, tem muitas coisas que eu quero escutar e não que ele vá saber de tudo que está acontecendo também. Eu não tenho nem essa inocência de achar que ele vai poder me informar. Agora, eu tenho algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei que a Ucrânia é um tabuleiro de xadrez sobre o qual peças brancas e peças pretas lutam por seus interesses. Falei de uma animação que eu busco resgatar na internet, mas eu nunca acho ela. E numa guerra tá tudo errado. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Que a guerra é quando você não consegue negociar e quando você sai na mão, no braço, porque você não consegue aquilo que você queria através da diplomacia, através da pressão. Isso é uma guerra descontrolada. O que eu quero que vocês entendam é que, assim, quando uma guerra acontece, a primeira coisa que morre é a verdade. Em toda guerra que existe, a primeira coisa que morre é a verdade. Então eu vou começar a me repetir coisas que eu falei em outros vídeos, porque eu quero que isso fixe na cabeça de vocês. Quando uma guerra está acontecendo, é sempre assim: preciso limpar a honra, preciso vingar a Helena, preciso vingar não sei quem, eu preciso salvar crianças, eu preciso defender liberdades, eu preciso ver se os caras não têm ogiva nuclear, eu preciso proteger todo mundo. Quando as guerras elas são declaradas e elas estão sendo lutadas, a verdade morre e você entra num confronto de narrativas, porque todo mundo quer contar o que está acontecendo de verdade e nenhuma narrativa ela vai ser completamente isenta. Agora, quando a história passa, geralmente os vencedores escrevem a história, vai ter cada país escrevendo com seus vieses, mas quando você pega historiadores sérios, estudiosos sérios, eles conseguem dizer para você o que foi que causou aquela guerra. O que foi que causou aquela guerra. E essas guerras, elas sempre são as mais sujas que você pode imaginar. Porque elas são por interesses às vezes imediatos, como a guerra do ópio, por exemplo. Quando você para pensar no que foi a guerra do ópio, pesquisa aí no Google e você vê, você fala, não, não é possível que o país do Boris Johnson já fez isso. Não é possível. Não é possível. Então, a Inglaterra ela começa a vender ópio para a China, a população chinesa começa a se viciar no ópio, e de repente a China decide que isso não é bom para a sua população, porque as pessoas estão viciadas e isso faz mal para a saúde delas, ela proíbe o ópio e a Inglaterra fala, você está fodendo meus negócios aí. Não, você não vai proibir esse negócio. Eu vou proibir porque está fazendo mal para a saúde da minha população. Não vai, porque você está querendo sabotar o meu país, você está indo contra os meus interesses. E a guerra do ópio acontece quando a China, não aceitando um navio, afunda e a Inglaterra vê isso como um ato de guerra. E a guerra é iniciada para quê? Para forçar a China a aceitar a compra do ópio. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia a gente, estudiosos, cientistas, sociólogos, falando assim, tem que legalizar as drogas. Isso nunca aparecendo na televisão, isso nunca indo para o debate mainstream, porque o dia que algum presidente ousar, de que alguma câmara, o dia que deputados e senadores falarem vamos legalizar as drogas, o PCC vai fazer igual a Inglaterra, só que é o contrário. Né? Porque a Inglaterra chegou na China e falou assim, não vai proibir não. E assim, o dia que presidentes, senadores e deputados se unirem para legalizar as drogas, depois de constantes estudos a respeito disso e dos impactos, aí vai estar o PCC lá, legalizar é o caralho que vocês vão legalizar, porque aí você acaba com a lucratividade de todo esse negócio.
depois que a guerra passa e você olha para as coisas, você vê que o que geram políticas, o que geram ações, são grandes interesses e é o que está rolando. Bom, o que eu tenho, quais são os pontos para não me perder muito, porque todos os outros vídeos eles foram sem pautas, eles foram muito perdidos. Então eu já falei para vocês da morte da verdade. A verdade morreu, Putin mente descaradamente o tempo inteiro. A OTAN, os Estados Unidos, as agências de notícias que compram tudo dos Estados Unidos, por motivos óbvios, também estão repetindo constantemente as mesmas notícias que não necessariamente são verdade. E é engraçado como o Putin, ele de novo, ele está sendo um destruidor de narrativas comunistas, destruidor de narrativas absurdas, fantasiosas. Ontem eu falei para vocês do quanto ele enfrentou a narrativa americana. E aí, no último vídeo eu apareci dizendo que eu estava indignado, que eu sentia ânsia de vômito, porque eu assisti um canal comunista em que os caras atacavam a ganância dos Estados Unidos e da OTAN e colocavam o Putin como o salvador do mundo, que está lá para impedir a injustiça dos Estados Unidos através da OTAN. E aquilo me deu ânsia de vômito. Mas por quê? Porque eu estou acostumado a escutar a mentira do lado da OTAN. Eu não estou acostumado a escutar a mentira do lado do Putin. E esse canal, ele ficava dizendo, não, porque o Putin jamais invadirá a Ucrânia, porque ele não quer o controle do território, ele quer medidas de proteção, ele quer impedir só a expansão do negócio. Ele jamais atacaria a ucraniana. Tá, aí de madrugada, essa live do cara é de ontem nesse canal. E eu mesmo tava nessas. Eu falei, não, o cara vai ser louco, ele não vai atacar, ele tá querendo colocar pressão, mas não vai atacar. E aí, numa noite só, o Putin ele destrói a narrativa desse canal comunista, ele destrói a minha narrativa e invade e faz o que faz. Agora, um ponto interessante é que você tem um monte de narrativas a respeito do que aconteceu ontem. E eu vejo os jornais, eu consumi mais de 12 horas em 6, porque assistindo tudo acelerado, até as lives ao vivo eu deixava acumular ali um certo tempo de streaming para depois escutar acelerado, e aí tentando me informar sobre o que está acontecendo. Você vê constantemente a repetição das mesmas coisas e é legal, né? A narrativa da OTAN, a agilidade na resposta da Europa é incrível, porque foi lá o Boris Johnson já falou e não sei o que, foi lá o Biden já falou não sei o que, a agilidade da resposta envolve embargos severos, a severidade das medidas tomadas, e aí a gente vai fazer isso, e na verdade não, porque o Putin ele entrou na Ucrânia, ele jogou bombas, ele destruiu bases antiaéreas, ele destruiu aparentemente parte da frota naval. E aí você olha para isso e tá aí a OTAN. E a OTAN que armou a Ucrânia, e a OTAN que colocou soldados para proteger a integridade e a soberania da Ucrânia. O que ela fez contra isso? Isso é uma coisa interessante. A Ucrânia respondeu ao ataque russo? Não. Muitas tropas ucranianas desertaram. Enquanto seus líderes estavam mandando que eles segurassem o território, eles desertaram e vazaram, muito provavelmente da mesma maneira que já aconteceu na Crimeia. Eu não duvido que esses soldados ucranianos que fugiram de seus postos, eles tenham fugido da mesma maneira que os soldados da Crimeia fugiram em 2014. Por quê? Porque eles já haviam sido contratados e já tinham recebido garantias do Império Russo. Não duvido. Eles podem ter fugido para o outro lado também e buscar asilo nos Estados Unidos? Também, duvido que eles consigam e duvido que eles sejam felizes lá. Agora, de todas as lives que eu assisti, e assim, eu assisti os principais canais de notícia, CNN, fui ver o que os japoneses estavam falando a respeito disso, fui tentar usar o máximo que eu tinha de alcance de compreensão para entender as coisas. Muitas pessoas que eu admirava muito me frustraram, e talvez elas estejam certas e eu esteja errado, mas muitas pessoas me frustraram muito pela maneira naive que elas estão vendo isso. E por não... naive é aquela palavra que eu falei para vocês que eu gosto, que é inocente no sentido burro de ser, e a gente não vai ficar falando cabaço aqui, porque isso é uma palavra muito feia. Ou a pessoa é naive, ou a pessoa tem interesses. E aí, assim, eu me decepcionei muito, porque tem determinadas informações que são públicas e não estão sendo veiculadas por pessoas que eu achava que prezavam pela qualidade da informação.
Onde foi que eu achei o conteúdo mais sensacional? Foi numa live da BMC News. Você sabe o que é BMC News? É uns caras que vendem consultoria financeira. O negócio dos caras é cuidar do seu dinheiro, é te vender consultoria do que você fazer com a sua grana. Quando você olha no canal dos caras, você tem análise da Taesa, análise da Petrobras, análise da TIM, análise de não sei o quê. Aí tem debates, vários debates sobre dólar, sobre juros futuros, sobre um monte de coisa. Você olha para essa empresa aqui, os caras eles não querem falar de política, eles não querem ser uma Jovem Pan, eles não querem ser Globo. Não, eles querem clientes como eu e você, seguindo o canal deles e investindo com eles. E aí os caras me fizeram uma live e essa live foi incrível para mim. Tá rolando uma live ao vivo. Essa live ela foi toda atrapalhada porque os caras acordaram de madrugada, eles não têm obrigação nenhuma de serem profissionais e cientistas geopolíticos e nada disso, porque afinal de contas eles trabalham no mercado financeiro. Fizeram essa live às pressas e chamaram esse professor que é especialista em conflitos internacionais, que é esse cara aqui. E a partir desse momento aqui, ele começa a responder várias perguntas. É nítido que isso não foi ensaiado, é nítido que eles fizeram um susto, é nítido que os quatro estão com sono, esses quatro aqui estão com sono, é nítido que eles se desorganizam na hora de fazer as perguntas, é nítido que essa conversa ela não foi planejada, não foi ensaiada e não foi arquitetada. E aí, no meio dessas perguntas, esse cara aqui, ele vai lá e derrama toda a sabedoria, derrama todo o conhecimento e fala sobre a maneira como ele vê essa coisa de acordo com o estudioso que ele é. Lembra do que a Priori falou? Nessas horas você valoriza os especialistas, as pessoas que sempre viveram de falar disso. Nessa hora você entra lá no xadrez verbal e começa a escutar o que os caras já falaram no passado a respeito dessa treta que está rolando hoje para você entender ela um pouco melhor. E esse cara, em determinado momento, e vocês me desculpem, mas eu não vou achar aqui em momento que foi, porque essa live ela foi muito grande. Esse professor aqui, ele deve ter ficado por, bom, não sei quanto tempo. A live dos caras foi de 7 horas, cara. Durante esse tempo que esse professor ele teve aqui, ele esclareceu algumas coisas que deveriam estar sendo veiculadas e que não estão. Então vamos ver o que aconteceu. Se a Ucrânia ela fosse parte da OTAN, a gente estaria numa terceira guerra mundial, ou a gente estaria numa terceira guerra mundial, ou a OTAN mostraria para o mundo inteiro que ela é cuzona, porque ela não cumpre com os acordos e as promessas que ela faz. Agradeçam por a Ucrânia não fazer parte da OTAN. Se fizesse, também não estaria sendo invadida agora. Se a Ucrânia tivesse bomba atômica agora, muito provavelmente ela não estaria sendo invadida agora, ou estaria, porque você não sabe, né, quantos braços tem o governo do Putin e a que profundidade nesse imbróglio aqui esses braços alcançam. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Durante muito tempo, os Estados Unidos, a Rússia, ela estava com tropas aqui na fronteira. E isso não é ilegal, porque isso daqui é território russo, ele faz a movimentação que ele quiser aqui. Muitas coisas não ditas, elas precisam ser notadas. E as coisas não ditas que precisam ser notadas é que grande parte das tropas que se moveram para cá, elas estavam antes na fronteira, na fronteira da Mongólia aqui, e da Rússia com a China. O que faz você pensar que a Rússia ela tem total conforto de tirar todas as tropas que a protegem de um eventual conflito chinês e deixar esse lado completamente descoberto, porque ele está completamente tranquilo de que nenhuma retaliação por parte da China vai acontecer. E a China ela está toda quieta e diz que todo mundo deveria conversar, todo mundo deveria ficar de boa, mas quando a Rússia invade a Ucrânia, ela fala assim, tá feio isso daí, mas também não toma nenhuma medida drástica. E o fato dela não tomar medida drástica, o fato de você não ter soldados aqui e não ter nenhuma mobilização chinesa nesse sentido, já mostra que pelo fato dela não estar contra, é porque existe algum acordo aí que a gente não sabe qual é. E existe uma tranquilidade por parte do Putin muito grande que a gente não sabe qual é. Quer dizer, a gente presume, que a gente não tem como provar. Outra coisa até anteontem,
até 3 dias atrás, pelo menos, que eu tô sem dormir, eu tô meio perdido no tempo. O Putin, se ele cruzasse essas fronteiras aqui, ele estaria fazendo uma invasão de um país soberano, e aí ele romperia tratados internacionais e ele seria passível de punições e da responsabilização de todos os custos que essa guerra poderia trazer. Mas olha o que convenientemente aconteceu. Alguns dias atrás, 2 estados declararam independência e falaram: a gente não é Ucrânia, a gente não é Rússia, a gente é nós. E esses caras, eles foram aqui e se emanciparam. Aí o que aconteceu? Olha a história sendo escrita diante dos olhos de vocês, olha as fronteiras do mundo que a gente conhece mudando como sempre aconteceu e sempre vai acontecer. O que acontece ao declarar a independência, imediatamente esses caras falam assim: agora, novos países como somos, esses nomes são difíceis de ler, então vamos chamar de Osasco e Diadema. Osasco e Diadema, não estou fazendo piada não, tá gente, são nomes aleatórios de cidades. Osasco e Diadema, emancipadas, agora são países, e eles falam: Rússia, tô com medo da Ucrânia. Por quê? Porque eu me emancipei, eu acho que o cara não gostou, e tem muito soldado aqui, inclusive da OTAN, ocupando o espaço ucraniano, e eu tô achando que esses caras vão vir para cima de mim. E aí o que Osasco e Diadema fazem? Rússia, vocês podem, por favor, por obséquio, me ajudarem aqui caso eu tenha alguma treta? E aí a Rússia fala: não tem problema, você está precisando de ajuda para se defender dos ucranianos caso eles ataquem vocês, então a gente vai aí defender vocês. Todas as tropas, boa parte das tropas que estavam aqui na fronteira entraram e ocuparam essa parte. Você pode, de acordo com os tratados internacionais, dizer que o Putin invadiu a Ucrânia até ele pisar aqui? Não, você não pode, porque ele entrou em 2 países novos que ele reconheceu como soberanos, que declararam a independência da Ucrânia um dia antes. Então, diante do que você está diante de verdade? Não, você está diante de mentiras. Por quê? Porque numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Então, no momento de guerra, as pessoas fizeram com que peças do adversário virassem a casaca e falassem assim: não, agora a gente não é mais da Ucrânia. E não sendo eles da Ucrânia, o que a Rússia conseguiu? Ela conseguiu penetrar no território da Ucrânia sem ser vista pelos tratados internacionais como uma invasora. Bom, mas aí, fora dessas 2 províncias, ela não pode ir, né? Não. O que esse professor ele mostra, ele discorre, e que causa até um certo desconforto no pessoal que está escutando, sabe o que acontece? Esses 2 países, eles foram além. Eles falaram: eu não só não estou seguro no meu território, como eu não me sinto confortável que a Ucrânia tenha baterias antiaéreas, elas tenham navios, elas tenham aviões e caças, e que elas tenham um poderio militar tão grande, porque vai que você sai daqui e eles usam tudo isso contra mim. Eu não me sinto confortável com o fato de que eles tenham tantas armas. E aí a Rússia, na teoria, no discurso, na retórica, porque a verdade já morreu faz muito tempo, a Rússia fala assim: tá bom, você tá com medo, o que eu posso fazer por você? Esses países independentes, Diadema e Osasco, viram para ele e falam assim: se eu pagar por isso, você pode, por favor, ir lá e fazer uma manobra e destruir esse armamento? E aí a Rússia, tal qual mercenário dessas 2 novas nações que se sentem atacadas, ela faz um ataque a bases militares que podem causar dano para esses 2 novos países aqui. Qual é o problema dessa narrativa? É porque isso faz com que ele tenha encontrado o Putin ele encontrou uma brecha no discurso e uma brecha na nomenclatura das coisas para dar o nome que ele quis para o movimento que ele fez. Isso não constitui um ato de guerra, por incrível que pareça, ele não constitui esse ato de invasão, e aí o outro lado ele tem que tomar medidas. Um movimento foi dado. O que a Rússia fez foi entrar lá do outro lado. E aí o que o outro lado vai ter que fazer? Ele vai ter que reagir a isso. Como é que ele reage? A Ucrânia está cheia de tropas da OTAN. A Ucrânia está cheia de tropas da OTAN. O que nós descobrimos? Que parte das tropas que atacaram a Ucrânia, o oeste da Ucrânia, elas partiram de Belarus, da Bielorrússia.
Então, a gente sabe que a Bielorrússia, ela tá com a Rússia nisso, que ela está servindo de aliada, e que está no meio aqui desses outros dois países, três países que estão cagando na calça e que não sabem o que fazem. Aí eu escutei o Biden falando um negócio assim, foi bizarro, é que eu estava saindo para buscar o remédio da minha irmã e eu não conseguia assistir tudo do jeito que eu queria. Mas aí ele falou, nós tomaremos ações imediatas e não sei o que, e já deslocaremos tropas para a Letônia e para a Estônia. É muito interessante, porque alguns dias atrás o Biden estava se vangloriando de que ele não mandaria tropas, mas que ele armaria, daria tudo que esse povo precisaria para se defender, e a OTAN estava mandando tropas para a Ucrânia e estava posicionando tropas lá. Aí, de repente, o que acontece? Essas tropas, elas falam, vocês vão ver o que eu vou fazer, eu vou agir agilmente, vou lá para a Letônia, vou lá para a Estônia, vou lá para a Lituânia. Se isso não é uma retirada da Ucrânia, eu não sei mais o que é. Mas, ok, o que os Estados Unidos está fazendo? Está vendendo arma para a Ucrânia, está dando arma para ela. E agora é engraçado porque a narrativa do Putin está deixando ele confortável dentro do tabuleiro dele. Por quê? Porque ele está mentindo descaradamente, mas ele está fazendo o que ele queria fazer. Ele está desmilitarizando a Ucrânia, ele está garantindo que esse território não vai ser usado contra ele, e ele não é burro de ocupar a Ucrânia. Ao que eu vejo até agora, não sei porque isso ainda vai se desenrolar no futuro. Mas eu acho que o Putin, tendo aprendido com a cagada do Afeganistão, com a cagada da União Soviética no Afeganistão e no Irã, tendo aprendido com a cagada dos Estados Unidos no Afeganistão depois, tendo aprendido muito ao longo dessas décadas, eu acho que o Putin ele não vai ocupar a Ucrânia no sentido de falar vocês são Rússia e foda-se vocês. Ele não vai ocupar, ele não vai tomar esse território. Por quê? Porque ele gastaria muito para isso, ele sofreria baixas pequenas e constantes, e eventualmente ele desencadearia, sim, reações que poderiam levar a uma guerra. Muito provavelmente ele não vai fazer isso. Ele vai chegar para esses caras aqui e vai falar, pronto, desmilitarizei os caras, agora eles não vão mais te atacar. E ele vai conseguir influência de colocar um presidente fantoche aqui que deixe tudo do jeito que ele quer para garantir que esse lugar ele não vai ser ocupado. A minha pergunta é, o que a OTAN vai conseguir fazer em retaliação a isso? Por quê? Porque entre essa severidade de medidas aqui, você entra com as sanções. Quais seriam as possíveis sanções? Olha que triste, a Rússia ela tem muito gás, ela tem muito petróleo, a Ucrânia também, a Rússia vende muito comida, a Rússia vende muito trigo, a Ucrânia também. A Rússia está ocupando a Ucrânia e está falando assim, esse território agora é desmilitarizado e muito provavelmente ele vai colocar um presidente aqui que vai agir de acordo com os interesses dele. E aí ele está fazendo ele muito provavelmente vai acabar fazendo com a Ucrânia a mesma coisa que ele fez com a Crimeia, esvaziou os exércitos daqui e depois chegou pro povo e falou, e aí, o que vocês querem? Vocês querem ser Rússia ou vocês querem ser a gente? Ou vocês querem ser a Ucrânia? E aí a galera daqui, por quase que unanimidade, falou, não, a gente quer ser russo, ninguém é tonto, ninguém é burro. Muito dificilmente ele vai fazer isso aqui na Ucrânia, mas ele vai tomar controle desse lugar, deixando claro para todo mundo que ele é forte o suficiente para usar Osasco e Diadema para conquistar esse território todo e colocar um presidente que lhe convenha, para que esse cara que manda na Ucrânia aqui, ele seja tão aliado quanto o cara da Bielorrússia. E o que vai vir depois disso não sabemos. O que nós sabemos é que a OTAN, ela aparentemente está de mãos atadas. Pelo menos da perspectiva que eu olho, ela está de mãos atadas. Porque o que ela poderia fazer? Ela poderia não reconhecer essas nações, e aí ela se contradiz no respeito à soberania das nações, porque todo o discurso dela contra a Rússia é que a Rússia não reconhece a soberania da Ucrânia. Aí vem dois países e falam assim, nós somos soberanos e a Ucrânia não consegue impedir. Aí o cara vai, o que a OTAN vai fazer? Vai invadir essas duas províncias aqui agora? Que feio que ficaria para a opinião pública, né? E quanta mentira eles teriam que contar nas notícias para impedir que o negócio ficasse feio para eles, não? E é engraçado, porque em épocas que vivemos, com um mundo completamente conectado, as narrativas não pegam mais. Porque um navio britânico entrou em águas russas, e ele tentou causar uma tensão no sentido de a gente está aqui com um destroyer aqui nas águas do seu país, mas a gente está de passagem
de boa, pacífica. A nossa passagem aqui é inocente. O cara usando a palavra inocente é a coisa mais engraçada do mundo. E aí a Rússia fala assim: ou você volta para as águas internacionais, ou eu vou atirar. O cara fala: não, isso daí não é bom para ninguém, vai dar ruim para todo mundo. Ele fala: vou dar um tiro de aviso, e dispara. E dispara, ele literalmente dispara. E ele estaria certo, porque a Rússia ela tem direito de manter soberania sobre as suas águas. Isso daria merda no mundo inteiro? É claro que daria merda no mundo inteiro. Mas aí, o que o destroyer inglês faz? Dá a volta e vai embora. A Inglaterra ela tenta aplicar uma narrativa de que nada disso aconteceu, não da forma como estava sendo contada. E quando ela tenta dizer que não, que isso daí é mentira russa, que o Putin ele trabalha com desinformação, os russos eles sobem isso nas redes de forma completamente questionável, com imagens, com áudio, com gravação do celular do rádio que estava sendo gravado ali. Vai dar muito trabalho alguém conseguir provar que esse vídeo que está rolando ele é falso. Então, todas as narrativas contadas do tipo, estamos agindo com toda a severidade e agilidade, aí você pergunta assim, vocês pararam de comprar petróleo da Rússia? Não. Vocês pararam de pegar o gás da Rússia? Não. Não, mas veja bem, a Alemanha não está pegando do gasoduto que passa pelo mar. Sim, mas ela está comprando pelos outros caminhos que antigamente vinham? Tá. Que beleza de sanção, não? Mas vamos supor que a OTAN ela aceite, ela entre nessa briga e ela de fato impõe a sanção. A Rússia ela já está trabalhando com sanções há muito tempo. E ela consegue se sustentar sem vender todo esse material. E esse produto de venda, o trigo, o gás, o petróleo, o carvão, ele pode muito bem ser vendido para a China no lugar disso, então morrer de fome a Rússia não vai. Ou seja, as armas que a OTAN hoje tem para fazer com que a Rússia a obedeça, elas são muito reduzidas. Então tá todo mundo mentindo, tá todo mundo errado, é uma grande disputa por interesses, mas aparentemente é o Putin que tá mandando no tabuleiro, pelo menos nesse momento. Como que vai ficar daqui para frente, não sabemos. Agora, assim, para quem que é ruim isso, caso essas sanções elas continuem escalando, é ruim para a Alemanha, que ainda não saiu, para a Europa inteira, não só para a Alemanha, é ruim para a Europa inteira, porque afinal de contas, nós ainda estamos no começo de março, a Europa não saiu completamente do inverno, e ela tem toda uma indústria para fazer girar aí. A Alemanha ela vai ter que abrir mão de um gasoduto que trazia o gás direto para cá para ficar comprando gás de navio dos Estados Unidos. Ela estava pagando 900 por, eu não lembro qual que é a unidade, era tonelada quadrada. Isso daí já subiu nas bolsas do mundo inteiro. E os Estados Unidos vai ficar feliz de vender por 2.000 a tonelada cúbica? Vai ficar feliz pra caramba. Tá feliz de vender arma também? Tá feliz para vender arma também. Mas a Europa tá lascada com essas sanções severas que estão sendo prometidas. E aí você começa a ter umas preocupações internas também. Pô, a Alemanha ela ficou anos fazendo esse gasoduto aqui, junto com a Rússia. Será que agora ela vai falar assim, não vou comprar só porque vocês não querem, porque os meus amigos do OTAN estão falando que é feio ter amizade com a Rússia? Então começa a rolar umas desconfianças no sentido de, vocês não falaram que a gente estava tudo junto e que a gente estava tudo disposto a lutar essa briga junto, porque a gente precisava parar esse cara? Sim, eu preciso das tropas do OTAN para atacar aqui na Ucrânia. Quem vai? Um outro ponto é que a retórica americana de que Cuba só tem um monte de soviético e um ditador, explorador, e que você não pode fazer comércio com esses caras que defendem a exploração das pessoas. Vamos falar que Cuba e Venezuela não apenas não são ricas por conta de seus ditadores, elas não são ricas também por conta das sanções que elas sofrem. Porque se você quiser vender coisa para Cuba vender coisa para você não pode fazer isso. Então, né, temos uns pontos aí. A diferença é que a Rússia ela não é uma Cuba ou uma Venezuela que tem, embora tenha coisa para vender, não tem uma economia interna
pujante, forte. A Rússia ela tem coisas que a Europa inteira precisa, e que se você tiver que buscar alternativas aqui, você vai ter que buscar alternativas muito mais caras em outros lugares do mundo. E aí você vai debilitar uma indústria que já está envelhecida, que já está cansada e que já não está conseguindo competir com novas indústrias que estão surgindo e que tem uma demanda reprimida enorme, que tem um espaço enorme para crescer. Então aquele Sun Tzu, eu não sei o nome não lembro o cara direito, mas o chinês lá que escreveu a Arte da Guerra, ele fala que a guerra, você pode lutar uma guerra simplesmente movendo o tabuleiro de maneira que você nem precise atacar, porque aí, dependendo da maneira como você se posiciona, o inimigo ele fica sem espaço para se mover e ele não tem mais medidas justificáveis que ele possa tomar. E aí quando eu vejo a OTAN hoje, o que a OTAN ela está vendo? Ela está vendo o Putin fazer coisas que ela não achava que ele conseguiria sem virar a opinião do mundo inteiro contra ele. E de repente o Putin ele joga uma retórica do tipo: olha, eu só estou ajudando a usar diadema aqui, galera, não é nada não, eu estou fazendo o que os caras aqui me pediram. E aí de repente o mundo olha para ele e fala assim: pô, mas entre eu pegar todo o meu exército e começar a atirar nos soldados do Putin, entre eu pegar todo o meu exército e começar a jogar bomba no exército do Putin para tomar bomba de volta, eu prefiro fingir que eu acredito na história dele e eu vou me entregar, eu vou baixar as minhas armas aqui, e aí eu vou ficar de boa. Ou seja, a OTAN não está conseguindo fazer com que a Ucrânia faça o que o Iraque fez para os Estados Unidos e o que o Irã fez para a União Soviética na época em que eles decidiram arrasar isso daqui, deixar isso daqui permanente pobre, bombardeado, para que o petróleo pudesse continuar fluindo barato. E o que pode acontecer é que depois de todo esse imbróglio, a Ucrânia ela passe a desolada, ter um fantoche que não vai colaborar com a OTAN como a OTAN gostaria que isso acontecesse, que não vai vender coisas descontadas e com uma série de acordos comerciais como ela queria que acontecesse. Então, de repente, tanto Ucrânia quanto Rússia vão falar: vocês não gostam da gente, não tem problema que vocês não gostem, vocês querem comprar gás, vocês querem comprar trigo, vocês querem comprar petróleo e carvão, se vocês quiserem vocês vão comprar pelo preço que eu estou oferecendo, senão eu vou vender para a China. Ah, mas aí você vai sofrer embargo, eu não vou deixar você comprar computador. Ele disse: tudo bem, eu compro da China. Ah, mas aí eu não vou comprar a tecnologia que você faz, os programas que você desenvolve, tudo bem, eu venho pra China, não tem problema não. Não, mas aí você tem que entender que vai ficar todo mundo de mal de você e a gente vai te colocar no cantinho e você vai ter o castigo do silêncio do carrossel porque ninguém vai falar com você. E aí a Rússia vai falar assim: eu já estou no castigo do silêncio desde 2014. Na verdade, desde a queda da União Soviética eu já estou nessa de sofrer sanção pra caralho, né? De sofrer sanções da sua parte. Então a Rússia e a China elas se moveram de uma maneira em que elas estão fazendo coisas que, de acordo com a narrativa delas, é justificável, e que para que essa narrativa não seja aceita, a OTAN ela tem que tomar medidas e fazer movimentações que levariam a uma terceira guerra mundial, e ninguém é louco de fazer isso. Tudo que eu falei aqui pode cair por terra daqui meia hora. Por quê? Porque a história está sendo escrita. As coisas todas estão acontecendo agora. E a gente não sabe como que elas vão se desenrolar. O ponto é: se você está num canal que está fazendo você ter raiva de um lado, porque ele é desumano, porque ele é cruel, enquanto o outro lado está querendo te salvar, saiba que os grandes poderes eles estão cagando para você, e hoje o tabuleiro desses grandes reis e rainhas é a Ucrânia, mas amanhã pode ser o Brasil também. E se for o Brasil amanhã, a gente não vai ter muito o que fazer, porque hoje falta gás, petróleo e carvão. Se amanhã faltar água, eles vão falar: então, onde que tem água doce nesse mundo para a gente pegar? E aí, de repente, União Soviética, de repente Rússia, OTAN, podem começar a brigar pela nossa amizade.
e falar assim: ô Sergipe, vocês não querem fazer parte aqui do OTAN? Não. O meme pode ser com a gente, man. Então, pelo menos quando você entende quais são os reais interesses dos players envolvidos e não cai nessa retórica besta, nessa coisa naive, né? Quando você não cai nessa retórica besta de bem e mal, de democracia, de não sei o quê, cara, quando você analisa as coisas por esse jeito, você pensa, então é o seguinte: um soldado vai lá e mata uma criança civil ali do outro lado. Que comentário você tem a fazer? Quando você começa a falar de democracia, de liberdade, de capitalista, de socialista, de comunista, é a mesma coisa de falar assim: ué, mas por que o soldado fez isso? Ele não vota no PT? É isso que você está dizendo. Você está deixando de analisar o fato pelos fatos, pelo fato. Você está deixando de analisar as políticas pelos interesses, as medidas tomadas pelos interesses, e você está acreditando que o mundo é cor-de-rosa e funciona só porque existem algumas pessoas boas e existem algumas outras pessoas ruins. Se a Ucrânia não tivesse posicionado estrategicamente com as riquezas que ela tem, ninguém ia estar brigando por ela. Ninguém ia estar brigando por ela. Se tudo isso daqui fosse um monte de montanha, se tudo isso daqui fosse um monte de montanha e tudo isso daqui fosse uma grande planície cheia de plantações de trigo e com imensa quantidade de gás natural aqui embaixo, a Ucrânia ia estar de boa. E a guerra ela ia ser toda na Letônia hoje. Especulação lúdica aqui da minha cabeça. Então o que eu estou querendo dizer é que está todo mundo muito interessado por um poder muito grande, por uma extensão muito grande, porque quem ganhar a Ucrânia ou fica perto de Moscou para tacar bomba lá, ou fica perto da Polônia, fica perto da Áustria e fica perto, quiçá, da Alemanha no futuro. Então a gente está vendo uma briga de gente muito grande que vai o tempo inteiro tentar justificar as bombas que estão jogando numa narrativa imbecil de bem e de mal, e que vocês não caiam nisso. É melhor você falar assim: cara, eu tô hypado no Lost Ark, eu não quero saber dessa guerra. Tudo bem, você entender essa guerra, você entender o que está acontecendo no mundo, não vai te dar poder de mudar o que está acontecendo. Nós estamos completamente incapazes, impotentes em relação ao que está acontecendo no mundo. Você dizer que você não quer saber nada a respeito disso porque você quer jogar Lost Ark, tudo bem. Agora, você começar a militar porque você diz que a gente tem que defender a liberdade e que tem que depor não sei quem, ou tem que acabar com os Estados Unidos, aí você está viajando. Viajando, você está tentando encontrar um lado bom onde não existe um lado bom. Está todo mundo errado aqui. Bom, espero que seja informativo. Me perdoem pelas imprecisões. Quanto mais eu aprender, melhores os vídeos vão ficar. Quanto mais informado eu estiver, mais informação sobre o mundo, de acordo com a minha perspectiva, eu vou passar para vocês. Eu estou fazendo esses vídeos não porque eu quero simplesmente transformar a vida de vocês. Eu quero talvez que vocês não sejam enganados tão facilmente pelas agências mainstream, mas eu quero desabafar também, porque isso tudo dentro do meu peito aqui está me causando um mal enorme sem compartilhar com ninguém. Então, muito obrigado por me escutarem. Grande abraço para vocês.